Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar um pouco mais sobre a crise Irã e Estados Unidos. Lamentavelmente, muitas pessoas não estudam a matéria e ficam produzindo comentários totalmente fora de ordem. Devemos lembrar que este país, Irã, é um país antiguíssimo, porque os países que apareceram primeiro foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, impérios. E o Irã eu ainda conheci quando se chamava Pérsia. Como aconteceu isto? Havia uma família que dominava o Irã por muitos e muitos anos. E o país foi pedindo coisas modernas. Vocês sabem, as mulheres, os jovens querem coisas bonitas, modernas. Porém, havia religiosos que não permitiam esse tipo de coisa. E o que eles faziam? Impediam que a juventude, as mulheres tivessem as regalias do Ocidente. Então, tinha um homem no poder que dominou por muitos anos, que seu pai também já tinha dominado e por aí vai, né? Até que nasceu Pahlavi. Pahlavi, ele estudou na Inglaterra. Falava muito bem inglês. Tinha formação, era um homem de grandes habilidades. E ele foi trazendo, casou-se com Soraya e foi trazendo a modernidade para o Irã. A burca não era usada mais, roupas aqui do Ocidente começaram a entrar lá, jogos, muita coisa nova começou a aparecer no Irã, porque o Shah Reza Pahlavi, que tinha se formado na Inglaterra, tinha outras ideias sobre o país dele. Já o tio dele não tinha essas ideias. E houve lá um confronto de poder, até onde se sabe, o tio perdeu e o Reza Pahlavi sentou no trono e começou a modernizar o país. Acontece que lá tem religiões fortes que não gostaram daquela resolução. E o que ocorreu foi que Khomeini era um desses religiosos e começou a fazer pressão contra isto. E ele teve que ser exilado, porque ele não permitia tais progressos ocidentais. E ele teve por 8 anos fora do país. Mas o povo gostava muito do Shah Reza Pahlavi. Mas sempre o grupo religioso dominando, fazendo pressão, até que um dia o Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, ele perdeu o poder. Antes, porém, quando ele estava no poder, ele teve um problema muito sério. E que ele casou-se com uma mulher que em 10 anos não teve um filho para substituir Reza Pahlavi no poder. Então, o que ocorreu? Segundo a lei daquela terra, ela tinha que ir embora sem dizer nada. E ela foi embora, eu lembro. Foi muito ruim. Eu já estava no rádio naquela época. Foi muito ruim. O povo do mundo inteiro
ficou muito condoído com aquela situação. Ficou muito condoído. E agora ele estava só. E moças do mundo inteiro mandaram cartas se candidatando ao casamento. Muitas, milhares de cartas chegaram no palácio para o Shah Reza Parlev, que agora estava só. Não tinha filhos. E uma moça escreveu uma carta para ele dizendo: aceita-me, ó Rei dos Reis, e eu te presentearei com um herdeiro. De todas as cartas que ele leu, ele gostou desta e procurou conhecer a moça e casou-se com ela e teve filhos com ela. Acontece que, quando se é jovem, não se imagina que na velhice doenças vão atacar a pessoa. Não, o jovem não pensa isso. Ele pensa que sempre será jovem. E um dia descobriu-se que o Shah Reza Parlev tinha câncer. Vocês sabem, quando você tem saúde, tem dinheiro, você é cercado de todo tipo de amigo. Mas no momento que eles descobrem que você está enfermo e o seu dinheiro acabou, eles somem. Eu vivi isso. Nunca fui rico, mas eu vivi esta crise. Porque para você conhecer seus amigos, você tem que passar por duas fases na vida. Primeira fase da abundância, e você saberá quantos amigos você tem. Depois passar pela fase da desgraça e você conhecerá o caráter dos amigos que você tinha. Grande parte dos amigos, quase 100%, fogem ao saber que você está enfermo. Fogem. É doído, né? Mas é a verdade. Até parentes. Todo tipo de gente some. Você fica só e solitário. Alguns se mantêm ao seu lado, mas é coisa que é muito rara. E o Shah Reza Parlev foi deposto e ele andava de país em país procurando asilo político porque ele precisava morrer, né? Mas eles negavam para ele. Foi uma tristeza. Eu mesmo fiquei muito triste. Porque o homem, no final dos seus dias, não encontra um lugar para morrer. Isso é uma coisa muito dura mesmo. Vocês podem crer que é uma coisa muito dura. E ele passou por isso. Até que ele veio a falecer, mas ele já tinha herdeiros até então. Então, o Irã foi dominado pela religião. Ayatollahs governavam o país. E o povo foi notando o retrocesso da modernidade. A burca voltou a ser usada e por aí vai, né? Então, este país, que quando eu conheci chamava-se Pérsia, depois tornou-se Irã, que era um país majestoso de cultura, de muitas obras de arte, de muitas coisas espetaculares, caiu na mão dos religiosos. E o religioso, ele não tem muito cuidado com isso, porque o forte dele é a religião. Para fazer uma história longa, bem curta, o que ocorreu é que, uma certa vez, eu penso que foi no ano 70, em 1979, por aí, nos anos 70, eles aprisionaram 54 americanos que tiveram por mais de 440 dias sequestrados no Irã.
Foi um pouco depois do resgate em Entebbe. Vocês lembram que um avião de judeus foi sequestrado em Entebbe, na África, e eles não queriam liberar os judeus. Os judeus foram lá, derrotaram todos que estavam na segurança, trouxeram todos os reféns e só morreu um soldado americano. Ou melhor, só um soldado judeu, melhor dizendo. Porque eles foram numa missão tão secreta que nem a família sabia. Filhos se despediram de seus pais na certeza que poderia ser a última vez que estavam vendo seus pais, mas não disseram a ninguém. E foram na África e soltaram os reféns. O mundo ficou abalado com aquilo e os americanos tentaram a mesma coisa. Só que desde o princípio a missão teve muitas falhas. Começou com alguém dando um jato de água salgada no motor de um helicóptero. E eles, mesmo assim, tentaram, mas foram derrotados. Os americanos, que foram soltados reféns, foram derrotados. Eu vi as fotografias. E o Irã sempre segurando, sempre contra a América. Eu vou dizer a vocês, eu sou brasileiro. Eu não tenho nada contra país nenhum, porque cada país tem povo lá dentro. Tem crianças, tem seres humanos. Mas aqueles que gostam de guerra não querem ver isto. E sempre foram pressionando os Estados Unidos, recebendo ajuda, pressionando, e ultimamente estavam comprando urânio para fabricar bombas, que informações que andam de norte ao sul, de leste a oeste, era para fazer bombas contra Israel. Eu não estava lá, eu não examinei bomba nenhuma, eu não abri nenhum caixote, mas é que a mídia fica falando, né? E agora nós tínhamos um general, um homem até assim de aparência simpática, que, segundo notícias, era o chefe dos terroristas. E eles criaram um drone, um avião comercial não tripulado, que vai aonde eles querem por controle remoto. E 2 oficiais americanos estavam no controle do drone, que sabia exatamente onde estava o general, e ele foi morto. Ah, mas muita gente voltou-se contra o presidente Trump. Mas o presidente Trump está protegendo o povo americano. Eu não estou dizendo que ele fez certo. Não vou entrar neste campo. Porque muitas pessoas preferem que seres humanos morram, mas que templos, catedrais, não se percam. Tem brasileiro que vai para o exterior e fica falando sobre a grandeza dos edifícios, mas nenhuma palavra a favor da vida. Que se perca os anéis e que os dedos se fiquem por aí funcionando. Existe algum anel mais valioso que o dedo? Não existe. Não existe. Existe um prédio mais importante do que o homem que mora dentro daquele prédio? Não existe. E Trump é um homem
que ele chegou ao poder sem fazer acertos com ninguém. Quando a mídia do mundo inteiro dizia que ele era o último, era o último, era o último, estavam mentindo para nós. Estavam mentindo. Porque os jornalistas de hoje, eu não sei como é que eles têm coragem de mentir, fazerem previsões e depois caírem em descrédito. E depois querem entrevistá-lo. Os mesmos que diziam que ele nunca seria presidente querem entrevistá-lo. Então, meus queridos irmãos, o Trump disse que ia fazer, que ia combater o terrorismo, e está fazendo isto. Não estou dizendo que ele está certo ou que está errado ou coisa nenhuma. Eu estou informando a vocês o que está acontecendo. Porque eu vivo nesta área aqui. Hoje ainda estive em Washington novamente. Praticamente todo dia eu estou em Washington. E vejo o que acontece nas ruas. E vejo o que o povo fala. Eu estou aonde os acontecimentos são comandados. São comandados por Washington DC. E eu estou todos os dias passando lá pela Casa Branca. Porque é o roteiro do meu trabalho. Continuando. Trump disse que eles disseram que tinham 13 alvos para atacar na América. Ou contra os americanos. 13 alvos. E que seria de uma grandeza espetacular. Trump disse, vocês têm 13, nós temos 54. Porque tenha paciência. O Japão atacou a América. Sem declaração de guerra. Atacou a América. Depois, a América esperou que eles voltassem atrás. Não voltaram atrás. A América foi lá, soltou uma bomba em Nagasaki e 2 dias depois em Hiroshima. E o que ocorreu? Aquela parte do Japão foi destruída. Foi destruída. E por que foi destruída? Porque o Japão atacou a América. Sem declaração de guerra. Agora, povo meu, eles atacam a América e não querem que a América se defenda. É o que eles querem. Isso não está certo. Eu gosto muito da política do Brasil. A política do Brasil não ataca país nenhum. Nenhum. A política brasileira não ataca país nenhum. O exército brasileiro, marinha, não ataca nenhum país. Não é bom assim? Eu acho isso muito lindo. Acho de suma importância. Eu não sei porque tem pessoas que tudo ele quer opinar. Mesmo que seja errado, ele quer opinar. Não está à altura, não conhece a história. E como será o destino do Irã? Provocando os Estados Unidos. Quando Trump começou a conversar com o líder da Coreia do Norte, eu conheço muita gente da Coreia do Sul, né? Da Coreia do Norte, nenhum. Eles disseram que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Eles não sabem o que estão falando. Não sabem. Não houve nenhum disparo, não houve confusão, nada. Não houve guerra. Melhor dizendo, não houve a tal guerra que os inimigos estavam profetizando. Não ocorreu. Agora, estamos nesta situação. Estamos numa situação que grupos querem uma guerra, porque isso dá dinheiro. Mas existe um número muito maior de pessoas que não querem a guerra em absoluto.
Eles não querem a guerra, porque a vida é mais importante do que qualquer bem material. Existem pessoas que veem o meu vídeo só para achar uma vírgulazinha para fazer comentários maliciosos contra a minha pessoa. Eu já morei na rua da Casa Branca. Eu não planejei isto. Eu trabalhei 9 anos dentro da NASA, entrando e saindo, não como funcionário da NASA, mas por uma firma que prestava serviços para a NASA. Não fiz nenhum projeto dessa natureza. Trabalhei em prisões americanas, também não fiz projeto para isto. Acontece que aconteceu. Pleonasmo. Agora, povo meu, os meus vídeos não são para intimidar ninguém. Não são para assustar ninguém. Ah, esse dom eu não tenho, que esse é o dom do diabo. Eu não tenho o dom do diabo de assustar as pessoas, de derrotar pessoas. Não. Eu busco a verdade. E quero que aqueles que me ouvem também vivam em paz. E tenham a felicidade de viver muitos dias e verem os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, você buscando a presença de Deus, você será abençoado. Eu mesmo procuro todos os dias a bênção de Deus em minha vida. E há pessoas que escrevem comentários malignos, usando palavrões, me achincalhando, fazendo o pior que pode. Mas eu não perco meu tempo com isto. Eu luto pela salvação do ser humano e a minha salvação também. Há pessoas que dizem, vá se converter. Eu aceito Jesus de manhã, ao meio-dia e de noite, 3 vezes por dia. E se houver oportunidade, aceito mais do que isto. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele julgará as nações. Bendito seja o nome do Senhor. Agora me despeço de todos vocês, desejando que o Senhor Jesus Cristo ouça todas as orações que serão levadas pelos anjos e colocadas no incensário. Porque cada oração envolve 5 seres. Você, o Espírito Santo que geme ao seu lado com gemidos inexprimíveis, a pessoa de Jesus a quem pedimos, o anjo que leva a oração e põe no incensário, e Deus, o nosso Senhor, que responde às nossas orações, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.